Olá e sejam bem-vindos ao novo episódio de Vamos Falar Dinheiro. Neste episódio vamos falar de transição energética, crise dos combustíveis e também energia nuclear como solução dos nossos problemas. Olá, o meu nome é Tiago Castro e semanalmente trago vídeos aqui no canal acerca de mercados, finanças e investimentos pessoais. E no vídeo de hoje, um pouco à semelhança do que já falei aqui há uns tempos atrás, neste vídeo aqui, vou trazer de novo a questão da crise energética que está a assolar não só o mundo, mas particularmente a Europa, que é onde nos vamos sentir mais este problema. E começar já por dar uma vista de olhos aos preços das commodities energéticas. Como vemos aqui, o carvão, depois desta subida galopante, já decresceu um pouco mais. Digamos que acordos estão a ser feitos, pelo menos a nível do carvão, porque se formos a ver, o gás natural teve uma caída quando o presidente Putin disse que ia fornecer, e agora, tendo em conta as últimas notícias que têm vindo a desenrolar, o gás natural voltou a subir. O mesmo se passa com o crude oil, que é a referência para os Estados Unidos, e também o barril do Brent, que é a referência para os mercados europeus. E tudo isto é interessante falar, pois sem petróleo um mundo ou uma sociedade, uma economia não pode funcionar, é o bem essencial. Portanto, todos os avanços ou subidas que estamos a ver aqui invariavelmente vão nos afetar, mais ou menos vamos ser afetados. Eu queria vos trazer aqui um artigo da Bloomberg que fala exatamente sobre esta situação. Temos aqui dividido, isto relativamente a agosto, os fatores que impulsionam a subida da inflação, e vemos aqui que ou é comida, como no caso da Alemanha, comida 4,5%, e a energia, que os preços de energia, que é o que está em todos nos países do G7 a puxar a inflação, ou seja, a energia está a inflacionar a inflação geral. Há uma pressão enorme internacional, como todos nós sabemos. Aliás, vamos a testar o carro e o que é que vemos? Vemos os preços nunca antes visto, os governos quase não fazem nada, pois de certa forma estão de mãos atadas, e verificamos que, pese embora a Europa tenha uma produção muito forte a níveis de renováveis, e como podemos ver aqui no gráfico anterior, em que se mostra o Power Mix do Reino Unido, mas é similar um pouco por toda a Europa, vemos que ao longo dos anos o coal, o carvão, tem vindo a diminuir, a solar e a eólica têm vindo a subir consideravelmente, e o gás tem-se mantido constante numa ótica de complementar o que não é possível produzir com a eólica e a solar. O que se passa este ano é que choveu pouco, não houve muito vento, o que fez a necessidade de combustíveis fósseis, neste caso o gás e o petróleo, fosse muito alta durante o inverno, o que não permitiu a Rússia e a Noruega, que são os maiores exportadores ou os maiores fornecedores destas commodities para a Europa, armazenarem estoques. Também com a situação do Covid, não se sabia que as economias iriam recuperar tão depressa, o que não se passou, e claro, agora com o aproximar do inverno há esta relativa insegurança ou preocupação de que possa faltar energia em alguns países, ou então que os governos tenham que pagar mais, ter que passar o custo para os consumidores. No meio disto tudo há o sentimento de que a Rússia é responsável por esta falta de gás na Europa, mas se formos a analisar bem os dados, e isto está patente aqui no artigo da BBC, a Rússia fornece cerca de 50% do gás natural para a Europa, através de vários canais. E há o sentimento de que a Rússia está a impedir ou não está a fornecer todo o gás natural que consegue, para ver precisamente o seu novo gasoduto Nord Stream 2 ser aprovado, o que, como a chanceler alemã e até o próprio Putin já veio a dizer, que não é bem assim. A Rússia tem 2 contratos com
a Europa ou com os países da União Europeia o long term contract e os contratos spot, que é para situações extraordinárias. E para melhor entendermos a dependência energética da Europa face à Rússia, se vermos aqui as importações da Europa, quer de petróleo, quer de gás natural, quer de carvão, a Rússia é o nosso maior fornecedor. Depois, claro, temos países do Médio Oriente que têm reputação governamental duvidosa. No caso do gás natural, temos a Noruega, e depois seguido da Algéria, e em termos do carvão, vem os Estados Unidos da América e depois a Colômbia. Isto são dados de 2018, o que não quer dizer que se passarmos para 2019 a situação muda de figura. Aliás, é mesmo, a Rússia continua a ser o maior fornecedor de gás natural e de commodities energéticas primárias. Neste caso, em que estamos perante esta situação, não é bom ter a Europa numa situação onde se está refém de um regime tal como o regime chinês, comunista. Aliás, o Putin veio recentemente a dizer numa entrevista que só mostra que o capitalismo nestas situações não funciona. É de facto importante conseguir ter alternativas válidas aos combustíveis fósseis, mais que não seja para cumprir as metas que estamos prontos a ter em 2030 e em 2060, que é a descarbonização da economia, mas também para, como já disse, em situações similares podemos ter um pouco de independência, pois a energia é algo que temos de ter. Nós não podemos ter falhas de energia, como está acontecendo na China, em que há zonas que têm durante 4 ou 5 horas por dia cortes, não tem energia, nada. Não pode ser assim. A energia é daquelas coisas que tornou-se essencial na nossa vida e, portanto, a Europa tem de arranjar maneira de ser autossuficiente. Infelizmente as baterias ainda não são uma solução viável, como vemos aqui. Eu até marquei aqui, um dos grandes obstáculos é o armazenamento de energia para suprimir a intermitência do sol e do vento. Existem soluções, mas vão passar anos até que temos uma escala onde possamos aguentar uma noite inteira sem recorrer a combustíveis fósseis. A tradução a esta frase é: a transição tem tanto de desafiadora como de oportunidade. É um pouco verdade, como podemos ver, a Austrália e a Califórnia já estão a começar a ligar redes de baterias, mas apenas conseguem fornecer eletricidade 4 horas de cada vez. Há soluções a serem desenvolvidas, mas ainda não são suficientemente boas para as nossas necessidades. E traz-me ao capítulo final, aquele ponto que eu queria abordar, que neste momento talvez a energia nuclear, apesar de todas as vozes que se levantaram, e aliás a Alemanha é o exemplo disso, que é um dos países que está a sofrer mais, pois a Alemanha tinha muitas centrais nucleares e ouviu o povo e começou a desligar essas centrais, e agora está numa situação em que tem que importar muito carvão, muito gás natural, teve que reativar centrais a carvão que não estavam utilizadas já. Portanto, isso vai afetar também nas emissões da Alemanha, que até agora era um exemplo, apesar de ser um dos países com maior taxa de produção de energias renováveis. Eu quero vos mostrar aqui. Agora, passando aqui ao estado da energia nuclear na Europa, vemos que França e Reino Unido têm centrais a operar. Vemos aqui que a Alemanha desativou as centrais, mas está a pagar o preço. A Polónia, há muitos anos que se fala em construir um reator nuclear, mas até agora nada. A Suécia tem centrais nucleares em atividade, eles planeiam reduzir ou até desligar totalmente até 2030. E depois, claro, se formos aqui ao World Nuclear Association, eles têm aqui a informação dos reatores nucleares que estão em construção. Vemos que a maioria é na China, Índia, China, Coreia, Paquistão, a Rússia, Emirados Árabes Unidos, China, Índia, Coreia, China, ou seja, vemos que o forte é a China, que de facto é um dos maiores poluentes.
e que realmente está a fazer esforços para atingir a neutralidade carbónica e cumprir com as metas a que se propôs, quer em 2030, quer em 2060. Claro que a capacidade de energia renovável vai aumentar, há muitos projetos, especialmente aqui na Polónia, uma coisa louca, e isso já se vai refletir no ano que vem, porque a Polónia é um dos países europeus que tem maior produção de energia através de carvão. Mas é de facto preocupante que na minha opinião, situações destas, e não só a minha opinião, mas também de especialistas, situações destas vão se repetir, vão cada vez ser mais frequentes, vai haver cada vez mais energia a ser solicitada, imprevistos, com as condições climatéricas a mudar. Isto vai acontecer. O que vai acontecer também, o preço de energia não renovável tem uma taxa de carbono que vai aumentar, essa licença de emissão de carbono está a cada vez a aumentar ano após ano. Portanto, o que isto vai acontecer? Os preços vão aumentar para o consumidor e, se nada for feito, pode muito possivelmente acontecer momentos como na China, em que vai haver alturas em que pura e simplesmente não vai haver energia, vai haver racionamento de energia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Da minha parte, espero que tenham gostado deste breve episódio. Isto são temas muito complexos que eu podia desenvolver aqui, tentei resumir. Se algo não ficou claro, deixem-me saber. Eu posso dedicar um programa inteiro, outra vez, como já fiz aqui há umas semanas atrás, só a um tema específico. Deixem-me saber o vosso comentário. Espero que mesmo tenham gostado. Deixem saber aqui em baixo o que é que pensam. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Já sabem, subscrevam o canal, deem um like ao vídeo e até ao próximo programa.